Bom, primeiramente meu nome é Cristiano Gonçalves, tenho meus canais aí que eu fiz vários vídeos e gostaria, né, se vocês pudessem dar uma força aí, uma ajuda nos canal, né, dar um ok, né, para colaborar, né, para dar um seguimento aí, né, para novos vídeos, né. Bom pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo de hoje é um vídeo interessante, é um vídeo que eu analisei, andei pesquisando, é sobre o inferno, né? Sobre o inferno, porque como eu fiz outros vídeos aí que vocês podem ver, eu frequentei as igrejas, né? Frequentei a religião, né? Muitos a evangélica, também já fui na católica, aquela, mas a minha frequência foi mais na evangélica. Fiz um outro vídeo sobre o que é religião, né? As críticas das igrejas também, eu tinha feito outro vídeo sobre isso aí. Então, pessoal, e andei pesquisando, né, bastante sobre o negócio do inferno, né, que não é inferno, né, é Sheol, né, seguindo a palavra do texto lá, é Sheol ou sepultura, né. E quando a gente morre, o inferno é que foi no antigo grego, né, a tradução grega, ela era Sheol ou sepultura, né, seria a mesma palavra. O inferno realmente foi na tradução lá de 1600, um negócio assim que foi traduzido errado, né? As questões de o que é inferno. Então, pessoal, eu achei interessante esse vídeo aí. Achei interessante, realmente tirou minhas dúvidas, né? Eu pesquisei vários vídeos, vários estudos aí sobre o que é inferno, o que não é, o que deixa de ser, o que deixa de existir ou não, o paraíso também. E achei interessante, né? Esse aí foi um estudo muito bem aprofundado, né? Mostrado. E foi algo assim que me tocou. Para as pessoas falarem, poxa, mas será que existe? Lógico, vocês têm que fazer o bem. Foi aquele vídeo que eu falei, tem que fazer o bem, buscar a Deus acima de qualquer coisa. Vamos errar, vamos falhar, somos pecadores, vamos falhar. Mas tudo na compreensão de Deus, nada de xingar, nada. Foi um vídeo que eu fiz lá. Mas esse foi um estudo interessante, foi um estudo que aprofundou detalhes, o que é Sheol, o que é sepultura. Eu vou mostrar o vídeo para vocês agora aí. Dá uma analisada, uma estudada aí nesse vídeo aí, galera. E eu acho que vocês vão chegar na mesma compreensão que eu, né? Foi bem detalhado, às vezes por isso que eu falo, tem que ter sempre um estudo, tanto científico como bíblico. Sem isso aí você não consegue chegar lá nenhum, você não pode ter nada de fanatismo. Pessoal, vou mostrar o vídeo, vamos acompanhar aí, daqui a pouco eu volto para resumir aí realmente os detalhes. Vamos lá. Olá, meu nome é Daniel Alves Pena e hoje nós vamos fazer um estudo bem curioso a respeito do inferno, certo? Primeiro nós vamos consultar esse site aqui, ó, bibliacatólica.com.br, correto? Eu estou aqui com duas versões, a Bíblia Ave Maria e a Vulgata Latina, certo? A forma vulgar de se falar o latim não convencional. E aí nós vamos ter no Jó, livro de Jó, capítulo 14, verso 3, a seguinte palavra na Ave Maria. Se pelo menos, palavra de Jó, né? Me escondesses na região dos mortos, ao abrigo até que na sua cólera tivesse passado, se me fixasse um limite em que te lembrasses de mim. Então Jó, aqui ele está querendo que Deus escondesse na região dos mortos, certo? Região dos mortos. Você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou fazer uma consulta aqui também. Jó 14, 13. Vamos abrir aqui, nessa aqui. 14, verso 13. Quem dera que me escondesses na sepultura. Opa! Jó 14, 13 diz para mim que região dos mortos é a mesma coisa que sepultura. Vamos tentar uma outra tradução aqui, Almeida Corrigida, Revisado e Fiel. Vamos tentar uma nova versão internacional para ver o que ela nos diz. Verso 13.
Se tão somente me escondesses na sepultura. Sepultura é óbvio, né, que é o local onde você morreu e depositaram seu corpo. Isso está tanto na versão Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, quanto na nova versão internacional. Correto? Bíblia. Na Bíblia, Ave Maria, nós temos a seguinte aqui, ó. Bíblia Ave Maria, no site Bíblia Católica. Nós temos aqui Jó 14:3, diz o seguinte: se pelo menos me escondesse na região dos mortos, região dos mortos. Aqui nós temos, no verso 13, quem me dera me escondesse na sepultura. Então a Ave Maria diz que é região dos mortos, certo? A outra Bíblia diz que é sepultura. E a outra Bíblia também diz que é sepultura. Que Bíblias são essas? Almeida Corrigida, Revisada e Fiel e a nova versão internacional. Mas o que diz a Vulgata Latina no 13? Se você observar aqui onde está a região dos mortos, vai aparecer a palavra inferno. Por que em Jó capítulo 14, verso 13, na Vulgata Latina está inferno, que vem do latim, e aqui está a região dos mortos, e aqui está sepultura? Vamos tentar aqui o Jó, capítulo 14, na King James. Vamos ver o que a King James nos diz. Jó 14, 13. Jó 14, Bíblia King James, verso 13. E assim seja o que for, despedidos em meu nome. Opa, aqui está João. Não é Jó. Jó, venha cá, meu filho. Jó 14. King James, a versão do Rei atualizada. Lembrando que na Vulgata está inferno. 14, verso 13. Ah, se tu me escondesses no... Opa, aqui já mudou o negócio. Aqui já está no Sheol. Sheol, um bom hebraico, certo? Então nós temos inferno, região dos mortos, vocês já viram sepultura. E aqui no verso 13, nós vamos tentar dar uma olhadinha em algumas referências. Por exemplo, ah, se tu me escondesse no Sheol, na sepultura, logo depois vem dizendo que é Sheol. Sheol é sepultura. Logo, inferno, que foi feita a tradução da Vulgata Latina, não tem nada a ver com região dos mortos, porque região dos mortos, segundo a King James, é Sheol, que é sepultura, certo? Então essa é a primeira colocação que eu quero fazer a respeito do inferno. Por que eu estou dando todas as colocações? Porque, ao meu ver, o inferno não é um lugar, o inferno é um acontecimento. Logo, nós vamos ver que na Bíblia Ave Maria é a região dos mortos. Aqui, olha, nós vamos ver que está escrito inferno, uma palavra em latim que não existe um contexto em hebraico. Todos nós sabemos que o livro de Jó foi escrito em hebraico. E a palavra inferno não existe no hebraico. Não existe tradução para nenhuma palavra em hebraico que vai dar essa referência de inferno. A não ser que inferno seja o túmulo, aí tudo bem. Se inferno for o túmulo, amém. Acabou tudo. Porque aqui está escrito Sheol, que é a palavra original, certo? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Na sepultura, no pó da terra. Tá claro na King James, ah, se tu me escondesses no Sheol,
vírgula, na sepultura, fazendo menção a Sheol, no pó da terra, fazendo menção à sepultura. Jó está falando da sepultura e não do inferno, como diz a Vulgata Latina. Após a tradução da Vulgata Latina, nós vamos ver alguns contextos que essa palavra inferno começou a ser popularizada no meio evangélico. Porém, biblicamente, ela é uma inverdade. Ela foi colocada ali, mas essa palavra nunca existiu no original. Ela não existe uma visão do contexto grego e nem uma visão do contexto hebraico, muito menos do aramaico. O contexto dela é do latim. Ela é uma palavra latina, certo? Para isso, nós vamos começar nessa base aqui. Ó. Muitas pessoas acreditam que vai haver um lugar de tormento, onde as pessoas vão ficar ali sofrendo pra caramba, ou seja, Deus vai pegar alguns para ser felizes eternamente e outros para sofrer eternamente. Até porque o senso de vingança do ser humano é muito grande. É muito ruim a gente imaginar que essas pessoas mais vão ser destruídas e acabou, e nós vamos ser felizes. A felicidade não vai ser completa sem o instinto de vingança, que é o normal do ser humano, certo? Para a gente entender, na Divina Comédia de Dante Alighieri, nós temos uma retratação de subníveis de um inferno. Essa visão de Dante Alighieri é totalmente mitológica, tanto romana quanto grega, e passou a fazer parte do contexto da escritura bíblica através da visão helênica, né, dos tradutores. Para a gente entender isso, o inferno, origem do nome e conceitos. O vídeo vai ser bem extenso, certo? Então, se você não tiver paciência, eu já te aconselho a trocar e ver um outro vídeo. Se tiver um pouquinho de paciência, leia, observe, ouça e depois conteste. Deixa aí uma observação embaixo. Pode discordar que nós somos seres humanos e pensantes e isso é o normal. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Ou seja, a tempestade vem e depois passa. Mas o justo tem fundamento perpétuo. O texto está dizendo para mim, né, na ACF, Almeida Corrigida Revisada, fiel, em Provérbios 10, 26, que o perverso desaparece. Ah, mas Daniel, ele desaparece quando ele morre, mas ele vai para o inferno. Mas vamos voltar ao contexto anterior. Se ele vai para o inferno da Vulgata Latina, só da Vulgata Latina, que da Ave Maria não é inferno, na Bíblia de Jerusalém é Sheol, na King James é Sheol, sepultura, pó da terra, certo? Então, o provérbio diz para mim, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Se ele desaparece, ele some. Aqui não está dizendo que vai para algum lugar, certo? Um dos maiores problemas crônicos que os tradutores bíblicos enfrentam é a tradução para a palavra inferno, a partir das palavras gregas. Isso porque a palavra inferno não existe nem no hebraico, né, na Antiga Aliança, nem no grego da Nova Aliança, mas vem do latim infernos, de séculos posteriores, quando foi feita a tradução para o latim. Essa palavra não existe originalmente na Bíblia, cabendo aos tradutores identificarem o inferno em palavras gregas, tendo por base as suas próprias convicções teológicas. Algumas palavras que foram traduzidas por inferno na Bíblia são, olha, Sheol, Hades, Tártaro e Gena, sem que o sentido real de algumas dessas palavras fossem realmente infernos, que ficou popularmente conhecido como um local de tormento e castigo. Então, a palavra inferno, que não existe no hebraico, não existe no grego nem no aramaico, passou a ser um lugar de tormento eterno. Agora, da onde vem essa palavra? Qual é a origem da palavra? O que significa Sheol? Nós já vemos na King James que é sepultura, pó da terra. O que significa Hades, Tártaro e Gena? É isso que esse estudo se propõe a demonstrar para os senhores, certo? Nós vamos falar sobre cada um desses quesitos, tanto Sheol, Hades, Tártaro e Gena. Significado da palavra inferno. Isso vai encontrar em qualquer dicionário. É um substantivo, né? Primeiro, qualquer região inferior ou subterrânea. Infero, ou seja, alguma coisa debaixo da terra. Isso é um inferno. E realmente é um inferno, que ser enterrado deve ser um inferno. No cristianismo, lugar no qual os pecadores são punidos por toda a eternidade. Na religião, qualquer lugar de alguma religião ou mitologia de análoga ao inferno literal cristão. Ou seja,
Para o cristão é um lugar de sofrimento eterno. Porém, a base do cristão é a palavra inferno, que vem do latim, que não existe no original bíblico. É só procurar os códices sináicos, é só procurar os códices vaticanos, que você vai ver que essa palavra não existe no original. Hades é o inferno da mitologia grega. Religião. Na mitologia grega, lugar onde se reúnem os espíritos dos mortos. Não necessariamente um lugar de sofrimento, que é o Hades, certo? Figurado, situação local desagradável. Tipo, isso aqui está um inferno. Figurado, lugar extremamente quente, certo? Não entendo a razão da caloria, do fogo, até porque não tem como queimar um espírito ou uma alma, a não ser que a pessoa vai ter carne lá, mas se tiver, queimou, acabou, não vai ter como. A não ser que essa carne que queime seja eterna. Se for eterna, não vai queimar. Vai haver uma dualidade de pensamentos. Se o sofrimento é eterno, não adianta queimar, porque a carne não vai perder. Não existe dor sem destruição biológica do ser, correto? O inferno é o termo usado por diferentes religiões mitológicas e filosóficas, ou das filosofias, representando a morada dos mortos, ou lugar de grande sofrimento e de condenação. A origem do termo é latina, infernum, que significa as profundezas, ou mundo inferior. Entretanto, para melhor entendimento, é bom saber que o correto significado da palavra inferno, que é latim, vem do grego tártaro, ou seja, essa palavra ela apareceu escrita no lugar da palavra tártaro, do grego, que significa lugar de trevas, debaixo da terra é um lugar de trevas, não tem como. Aqui não há ideia de lugar de fogo e tormento, pois fala em escuridão, onde há bastante fogo. Não pode haver escuridão, isso é uma lógica. Está tudo escuro, você acende taca fogo no monte de lenha, acabou a escuridão. Tanto que você vê um vagalume na escuridão, certo? Então, se há um monte de fogo, não tem como ser escuro, nem querendo, nem rezando. E para ter fogo, tem que ter oxigênio. Sem oxigênio, não tem fogo. Eu estou falando de componentes materiais e físicos ao nosso mundo, ao nosso planeta, à nossa atmosfera. Não estou falando de céu, ou muito menos do inferno, que até então, biblicamente, vai ser um acontecimento, ao meu ver, não um lugar. Porque partindo da ideia que o inferno é um lugar, quando tudo terminar e o diabo, o demônio, estiver lá torturando essas pessoas, a gente está dizendo que o diabo triunfou e passou a ter um reino. E que ele está lá reinando. Se ele está lá reinando, alguma coisa está estranha na Bíblia, principalmente em Apocalipse, diz que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre e tudo será terminado. Das palavras Hades e Sheol, ambas com o mesmo significado, tendo conotação clara de um lugar para onde os mortos vão. Sheol, nós já vimos exemplos de Jó 14:13. Em versículos bíblicos, onde se menciona tais palavras, é possível perceber que se trata de um só lugar. Com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como destino de apenas alguns. Pessoas que não assumiram uma conduta louvável no ponto de vista religioso, que por isso foram condenadas ao sofrimento jamais vistos pelo mundo material. Na mitologia grega, as profundezas correspondiam ao reino de Hades, que é um deus mitológico, para onde iam os mortos. Daí ser comum encontrar-se a referência de que Hades era deus dos infernos. O uso do plural infernos indica mais o caráter de submundo e mundo das profundezas do que o caráter de lugar de condenação. Em geral, dado pelo singular inferno, distinguindo o lugar dos mortos. O Hades, a mitologia grega, também concebeu um lugar de condenação ou de prisão, ou seja, o Tártaro. Então, o Tártaro era o lugar onde ficava preso. Ou seja, os anjos caídos deveriam estar no Tártaro, segundo o contexto bíblico. Só que Tártaro é uma palavra mitológica e grega, não tem nada a ver com o contexto judaico ou cristão. Sheol, significado dessa palavra, né? Sheol, Hades e Sheol, sepultura. Sheol em hebraico é o túmulo, ou a cova, ou a sepultura. Segundo o dicionário bíblico Strong, está lá a referência da página, se você quiser consultar, certo? Procedente 7592. Sheol, mundo inferior dos mortos. Sepultura, inferno, cova.
Não tem como o inferno ser a sepultura e ao mesmo tempo ser a cova e ser um lugar de tormento, porque eu não conheço ninguém que está sendo torturado na sepultura ou na cova. Não tem como. Ou é um lugar de sofrimento e de tormento, ou é uma sepultura. Na sepultura, o bicho come a matéria e acabou. Se inferno é a mesma coisa que sepultura segundo Strong, alguma coisa está estranha, certo? Sheol, designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos. É a colocação do dicionário bíblico Strong. Só que, se Sheol é a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos, como que o próprio dicionário Strong pode chamar Sheol de sepultura? Ou é sepultura, ou é morada dos mortos, a não ser que morada dos mortos é a sepultura. Aí não há sofrimento. Sepultura é um lugar que ali acaba, até porque a alma não está ali, está só a matéria. 1b1, lugar do qual não há retorno, sem louvor de Deus, lugar para onde os ímpios são enviados para o castigo. Observa que realmente o Sheol é o lugar onde os ímpios são enviados para o castigo. Que castigo é esse? O castigo de desaparecer para sempre, como nós lemos logo de cara em Provérbios, que o ímpio passa como uma tempestade. O justo não é abandonado ali, ou seja, o justo não fica no túmulo, a sua alma terá uma vida eterna. Referindo-se ao lugar de exílio, referindo-se à degradação extrema do pecado, ou seja, acabou-se. Até porque tem muitos cristãos que acreditam que a nossa alma é imortal, e ela não é imortal segundo a Bíblia e segundo Yeshua, segundo o Mestre, o Messias. Por quê? Porque ele mesmo disse: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, se não passarmos por ele, a nossa alma não será eterna. A eternidade só existe a partir de Cristo, certo? Hades, mundo inferior, sepultura, morte, o lugar não visto, o lugar invisível. Só que você vai pegar na sua Bíblia onde estava escrito Hades, não está mais escrito Hades, está escrito inferno, que é o lugar inferior, que não tem nada a ver, inferno, um lugar de sofrimento, de muito fogo, de muita gritaria, com sepultura, morte, é um lugar nunca visto. Hades significa mundo inferior, sepultura, morte, provém do prefixo alfa grego, com a ideia de negação, privação do verbo idem, ver, significando então o que não é visto, ou seja, você leva uma pessoa, enterra ela, não vai ser vista mais, não tem como ser vista. Lugar de onde não se vê, por isso é sinônimo de sepultura, habitação dos mortos, lugar não visto ou lugar invisível. Então, Hades é a sepultura. Segundo o dicionário bíblico Strong, né, tem a referência também da página, não manifesta, indistinto, incerto, obscuro. Odelotes, incerteza. E aí nós vamos ver o mundo incerto, de um derivado de adeo, estar cheio de ódio, estar ansioso, em grande aflição, angústia, deprimido. Hades ou Pluto, o deus da região mais baixa. Está bem aqui, ó. Certo? Orcus, mundo inferior, reino da morte. Uso posteriormente da palavra a sepultura. Morte, inferno, ou seja, inferno, vem logo depois da colocação da palavra Hades. Substituiu. No grego bíblico está associado com Orcus, a região infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra. O receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Bom, aí a gente vai ter uma controvérsia, porque se é um lugar onde está o corpo, está morto, né? E se não tem, se é uma sepultura, não tem como ter a condição de ser profundeza da terra, receptáculo dos espíritos, até porque o túmulo só fica a alma e todo mundo sabe disso, certo? Tártaro, abismo escuro, escuridão profunda. Segundo o dicionário bíblico Strong, Tártaro, abismo mais profundo do inferno. Isso é o segundo dicionário Strong. Porém, Tártaro não significa inferno, não tem nada a ver com inferno, por uma razão simples. Nome da região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como habitação dos ímpios mortos. Observa que é pelos antigos gregos, não tem nada a ver com judaísmo e cristianismo. O cristianismo vem da raiz
judaica, onde sofrem punições pelas suas más obras, ou seja, eles ficam sofrendo ali. Corresponde ao Geena dos judeus. Lançar ao Tártaro, manter cativo no Tártaro. Tártaro é um abismo escuro. Essa palavra é usada em conexão com a expulsão de anjos maus do céu para a escuridão. Ora, se Deus não poupou os anjos quanto pecaram, mas lançou-os no inferno, que na realidade não é inferno, a palavra é Tártaro, certo? E vem da mitologia grega, os entregou ao abismo da escuridão reservado para o juízo. A palavra tártaro, usada por Pedro, se assemelha muito à palavra tártaros, usada na etimologia grega como o nome de um escuro abismo ou prisão. Porém, a palavra tártaro parece referir-se melhor a uma condição do que a um lugar. Ou seja, não é um lugar onde está, e sim a condição em que ele está. A queda dos anjos que pecaram foi no posto de honra, dignidade e desonra de condenação. Portanto, a ideia parece ser: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os rebaixou e os entregou à cadeia de trevas, para o juízo. Não existe nesse texto a ideia de fogo ou tormento. A passagem bíblica declara especificamente que os anjos ficaram reservados para o juízo, isto é, para um acontecimento futuro. A mitologia grega, Tártaro, é personificado por um dos deuses primordiais nascidos a partir do caos. Caos também é um deus, é o primeiro deus deles, certo? Apesar de alguns autores considerarem irmãos de Caos, suas relações com Gaia geraram a mais terrível besta da mitologia grega, entre elas o poderoso Tifão. A palavra usada dos textos koiné bíblico em grego. Assim como Gaia é a personificação da terra e Urano a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior, ou seja, a personificação do mundo inferior. Só que nós já vimos que no original do contexto, isso é o túmulo, certo? Nós vamos ver uma sequência. Tudo isso aqui é mitologia grega, não tem nada a ver com o judaísmo, certo? O cristianismo é raiz do judaísmo. Mitologia romana. Para os romanos, o Tártaro é um lugar para onde são enviados os pecadores. Virgílio descreve na Eneida, livro 5, 6, como um lugar gigantesco, rodeado pelo rio de fogo Flegetonte, cercado por triplas muralhas que impedem a fuga dos pecadores. Nessa versão, é guardado por Hidra com 50 enormes faces negras que se postava diante de um portão, e aí vai toda essa pataquada para falar do Tártaro grego, que foi substituído pela palavra inferno, ou seja, onde havia uma mitologia, foi usada uma outra versão. A segunda carta de São Pedro, né, segunda versão católica, faz referência a essa tradição latina chamada Tártaro, o castigo dos anjos caídos. Em realidade, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas precipitados no Tártaro, ele os entregou à cadeia das trevas para serem atormentados, reservados até o juízo. Radamanto, Eaco, Minos são juízes dos mortos. Eles decidiam quem deveria ir para o Tártaro. Você vê que é mitologia pura. Radamanto julgava as almas asiáticas, Eaco os europeus, Minos tinha o voto decisivo final. E é quem julgava os gregos. Não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo. É uma visão totalmente helênica. Gena, lugar de juízo, né? Beinon ou Geinon, literalmente Vale do Filho de Reinon. É um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém, que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Atualmente é conhecido como Wadi Er-Rabab. Também no Vale de Reinon existia um local conhecido como Tofete, chamado de Inferno, onde supostamente os amonitas queimavam seus próprios filhos em honra ao deus Moloque. Ou seja, queimava seus filhos. A palavra inferno de fogo foi colocada em lugar de Geena, que era uma lixeira, um lixão aonde o fogo não se apaga. Não se apaga por quê? Porque era muito lixo, assim como é nos dias de hoje. Sempre há fogo nos lixões. Essa é a referência do inferno, de uma palavra que não existe, para o Vale de Reinon, certo? Segundo o dicionário Baby Strong, Geena, né, vem à base do original, ou Geena de fogo, traduz como inferno, só que inferno não é tradução de Geena, é a colocação segundo Strong, porque inferno é uma palavra latina e Geena é uma palavra grega. Isto é, o lugar da punição futura. Designava originalmente o Vale de Reinon. Olha, o Vale de Reinon não é o local onde vai ter o sofrimento. O Vale de Reinon é onde havia holocausto, fogo.
verme. É claro que onde vai ter animal podre, vai ter o verme que vai ficar ali. Ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição futura. Ou seja, quando Jesus faz essa citação, ele está dizendo que a pessoa seria jogada no lixão e ele seria atacado fogo nele. O fogo vai queimar e vai destruir. A palavra inferno colocada no lugar de Geena retrata exatamente isso. Onde há fogo, é o lixão que está queimando ali. É básico. Novo comentário bíblico na página 779 em inglês diz: Geena era a forma helenizada do nome do Vale de Rinom em Jerusalém, no qual se mantinham constantemente fogos acesos para consumir o lixo da cidade. Este é um poderoso quadro da destruição final. Ou seja, retrata essa destruição, porém a visão é helênica. Visto que alguns israelitas sacrificavam ali seus filhos a Moloque, o vale veio a ser considerado como um lugar de abominação. Num período posterior foi transformado em lugar onde se jogava o lixo e perpetuavam-se os fogos para impedir uma pestilência. Está lá do The New Folk Walls Encyclopedia, ou seja, lá de Nova York, de 1950, volume 15º, na página 5576, caso você queira constatar que quando se fala um lugar de fogo que não se apaga, era o lixão Geena, Vale de Rinom. E aí vem todo um contexto do grego, né, correspondente à palavra hebraica, Rinom, que é o nome de um vale próximo a Jerusalém, aquele contexto que nós falamos anteriormente. A Bíblia cita em Apocalipse, capítulo 20, verso 9, subirão sobre a largura da terra e cercarão a Arraial dos Santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Apocalipse está dizendo que acabou. Os ímpios perecerão. A Bíblia narra em Salmos 37, 20, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão em fumaça, se desfarão. Os ímpios serão destruídos no fogo e nada restará deles. Básico assim. Certo? A Bíblia narra em Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. É uma descrição, ardendo como. Ele não está dizendo que é uma fornalha. Ele está dando um exemplo. Todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. O dia está para vir e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Acaba. Não existe esse negócio de sofrimento eterno. A Bíblia é muito clara. O castigo eterno mencionado por Cristo não significa castigo pela eternidade. E sim, acabou-se. A Bíblia narra em Mateus capítulo 25, verso 46, irão eles para o castigo eterno, ou seja, morreu, acabou. Mas o justo para a vida eterna. Sodoma e Gomorra receberam o castigo eterno de fogo, mas não continuaram a arder. Isso é uma lógica. A Bíblia narra em Judas 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituídas como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí eu te pergunto, Sodoma e Gomorra está pegando fogo até hoje? Se não está, ou é uma grande mentira que está no livro de Judas, ou o fogo eterno é que queima e acaba com todo mundo. Queimou uma vez só, acabou. Aquele fogo ali dizima tudo. Não tem como voltar atrás, já era. Por isso que está lá, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído com aqueles anjos, indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Estão queimando até hoje? Não. O fogo será inextinguível, mas quando já não houver mais nada para queimar, o fogo se apaga. Sodoma e Gomorra foi queimada e apagou. Básico. A Bíblia narra em Mateus capítulo 3, verso 12. A sua pá ele tem na mão. Limpará bem a sua eira e colherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, ou seja, o fogo não se apaga, ele vai queimando, acabou de queimar, não tem mais o que queimar, acabou. Jeremias capítulo 17, verso 27. Mas se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, para não trazer descarga alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Como não se apagará? O fogo não vai se apagar enquanto não queimar tudo. Queimou, acabou. A terra inteira será purificada do pecado.
tacou fogo, acabou. A Bíblia narra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardentes se dissolverão e a terra, e as obras que nela há serão descobertas. Quem vai ser destruído no lago de fogo? É a minha pergunta. A Bíblia narra em Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E é engraçado que é um lago que tem fogo. Logo, é uma versão bem básica de um vulcão, bem próxima de Sodoma e Gomorra. O inferno é um acontecimento e não um lugar. A Bíblia cita em Apocalipse, capítulo 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade ferida, mas desceu o fogo do céu e os devorou. O que seria devorar? Não é destruir, aniquilar, acabar. Na Bíblia, os ímpios são descritos como palha, cera, gordura, fumaça. Está lá em Mateus, Malaquias e Salmos, os versos estão aí. O que acontece com uma palha se você tacar fogo nela? Ela acaba. O que acontece com a cera se você tacar fogo nela? Ela acaba. O que acontece com a gordura se você queimar? Ela acaba. O que acontece com a fumaça? Ela some. Essa é a descrição bíblica para os ímpios. Mas a Bíblia usa expressões como fogo inextinguível, fogo eterno, e etc., dando a entender que os ímpios queimarão nesse fogo eternamente. O que isso realmente significa? O Antigo Testamento declara que quando uma pessoa morre, ela está em total inconsciência. Veja, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, pois a sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está lá no livro de Eclesiastes, Salmos, entre outros. Como o Eterno é perfeito, ele nunca irá se contradizer, afirmando em uma parte da Bíblia que na morte a pessoa está em total inconsciência, em outra parte que o ímpio e o morto estão sofrendo em um inferno de fogo. Certo? Aí está a minha explicação bem básica, para que a gente possa entender a questão do chamado inferno. Analisando, por que nós temos a cultura de querer um inferno? Primeiro que essa é uma invenção, que vem do latim, é uma invenção católica para a questão de purgatório. Tanto que tem pessoas que ficavam no purgatório para se redimir, para não ir para o inferno. Você podia acender uma vela, ou dar suas fazendas, ou fazer qualquer coisa para tirar a pessoa dali. O homem conseguia tirar a pessoa dali e botar em outro lugar, tipo um conchavozinho político. A eternidade é para o justo. O inferno é um acontecimento onde o ímpio será destruído e não mais existirá. Básico e simples. Do contrário, o demônio ganha essa guerra e vai ter o reino dele. Vão ser dois reinos. O reino onde vai ser colocado Deus e o reino onde vai ficar o indivíduo carcará sanguinolento. Para nós entendermos com mais clareza, a palavra inferno na antiga aliança. E aqui nós temos a referência, né, de Gênesis 37 e 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Isso aqui Jacó falando de José. Sepultura, um hebraico muito bem colocado. Nós vamos ver que a palavra é Sheol, Sheolá. Assim o chorou seu pai. Está na Almeida. Se o filho morto de Jacó era José, estaria ele no inferno? Se a palavra Sheol é inferno, logo Jacó acreditou que José tinha ido para o inferno. Ele teria que ser um pecador daqueles bem bravos. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. Aqui no caso de Benjamim. E só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cães, ó, minha alma, com tristeza à sepultura. E a palavra, de novo, é Sheolá. Ó, aqui, ó, Sheol. Será que Jacó vai fazer a alma dele descer para o inferno? Mais um.
Se agora também tirardes a esse da minha face, lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães a aflição e a sepultura. A palavra é Sheol, está aqui. Certo? E assim a gente vai ver uma sequência do contexto original. Vou dar uma passada rápida para a gente pegar aqui a Nova Aliança, o Novo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra a fazer um prosélito, depois de o ter desfeito, fazeis filhos do inferno. A palavra é Geena, o Hades, 2 vezes mais do que vós. Agora, quando a gente vai para Mateus 15, no hebraico, a palavra não é inferno, a palavra é Sheol. Quando a gente vai para outras, aliás, a palavra aqui não é Sheol, é Genom, que está aqui, ó, bem aqui. Quando a gente vai, por exemplo, serpente, raça de víboras, como escapei da condenação do inferno, aqui na Vulgata Latina. No contexto da Nova Aliança, a palavra é Genon ou Gena, que está em Mateus. Provando isso, está aqui, ó, Genon no bom hebraico. Do contrário, nós vamos ter aqui, ó, Geena no grego, e não a palavra inferno latino. E assim são sequências e sequências e sequências, como você pode ver. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. A palavra é Genom, certo? Está aqui a palavra no original. Assim vos digo a este, temei. Correto? E assim a gente vai ter aqui uma sequência delas. Eu tenho todo esse material, se você quiser eu mando para o teu e-mail. E o que vivo, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Porém, a palavra é Sheol ou Hades. Se você for no original, você vai ver que a palavra é Sheol, certo? Aqui no hebraico. E aqui nós vamos ter a palavra Hades no grego e não inferno. E aí nós vamos ter uma sequência delas, certo? Se você procurar o Novo Testamento de Francis Delcreche, você vai ver que o original está muito longe daquilo que você tem na sua mão. Bom, tá aí. Esse é o final do estudo sobre o inferno. Que Deus possa nos abençoar. Os críticos, agradeço se colocarem aí o seu depoimento, fazer as suas colocações. Mesmo que você entre aí e fale, que um monte de asneira, não tem problema. O importante é cooperar e tentar de alguma forma trazer uma alusão, uma clareza. Que alguns possam me ensinar algo mais, que algumas pessoas podem aprender algo a respeito disso. E até porque muitos cristãos não conseguem entender a não existência de um sofrimento eterno, porque eles acham indigno, porque alguém tem que sofrer. É mais ou menos como ver um filme onde o mocinho ele sofre na mão de um bandido o tempo inteiro e todo mundo quer que aquele cara no final, aquele miserável, morra. E de repente no final, aquele cara que era muito mal, ele vira muito bom. E aí o filme não foi legal, porque o cara tinha que sofrer, o cara tinha que morrer. O instinto de vingança normal, natural do ser humano. Então vamos tirar essa visão mitológica, grega, helênica, da nossa cabeça cristã, entender que a palavra inferno é uma palavra criada da Vulgata Latina, vem do latim e nada tem a ver com os originais bíblicos. Amém? Daniel Alves Pena, esse é o vídeo de hoje e até. Então, pessoal, vocês viram o vídeo aí? É uma coisa interessante, é um estudo, né? Foi um estudo bem que esse rapaz aí fez, se não me engano é o Daniel Pena, né? Que ele acabou fazendo esse estudo bem detalhado, bem resumido, né? As palavras, né? Foram bem resumidas aí da maneira que ele falou, pelo estudo que fez. Isso aí tirou bem a minha conclusão, né? Que eu já imaginava mais ou menos isso, mas eu, tipo assim, eu tinha certas dúvidas sobre isso aí, claro. A gente tem que procurar fazer o bem. Foi aquele vídeo que eu falei, a gente não sabe realmente, realmente a realidade. Quem morreu nunca volta para contar, não sabe se, como se diz que é o sono profundo,
sobre o fundo profundo, sobre, uns falam que é conscientemente, aí fala que não tem um sono profundo, que estão no lugar esperando o julgamento final, que seria o lago de fogo, que seria o primeiro inferno, que não é inferno, né? É Sheol, segundo o estudo aí que nós acompanhamos o vídeo. Então, pessoal, é aquela coisa, né? Mas é aquela coisa que eu penso também. O estudo foi bem declarado, mas procurar sempre fazer o bem. Né? Sempre procurar fazer o bem, acreditar em Deus, acima de tudo. Tentar acreditar, né? Mesmo aqueles que não acreditam, porque a gente não tem certeza de nada. Foi aquele vídeo que eu falei realmente, nada de fanatismo. Né? Eu acho também que nem. Tem outros vídeos que eu quero mostrar aí pra vocês, pessoal. Outros vídeos aí, que não adianta você estar na igreja. É aquela coisa que eu falei, as suas obras estão fora da igreja. Tem um vídeo que eu vou mostrar. Eu vou fazer esse vídeo aí. E é bem interessante. É para vocês verem que a gente realmente tem que buscar Deus, fazer as suas obras, né, ajudar o próximo. Tem muito vídeo aí que eu vou mostrar, vocês vão ficar de boca aberta também, viu? O negócio, né, ser um bom rapaz, né? Ter vai para o céu, ter a sua salvação, não é bem por aí, né? Apesar que também a gente não tem certeza de nada, né? É aquela coisa, né? Ó, gente, eu não vou nem falar mais nada, porque tem uns aí que dá. É questão de estudo. Não estou falando de boca para fora, não, nem de piada. Estou falando pelo estudo. Eu estou falando de boca, estou de boca aberta pelo estudo mesmo, pesquisado. Né? Então, pessoal, é para vocês verem isso aí. É procurar sempre fazer o bem. Vamos errar, vamos falhar. Mas procurar sempre fazer o bem. Se é um Deus, se existe um Deus justo, ele vai entender o seu pensamento, como Jesus falou. Deus vai te jogar pelas suas obras e pelo seu coração. Ele sabe o que você pensa e o que você faz. Então é por aí. O estudo é mais ou menos por aí mesmo, tem lógica. A questão do estudo desse aí, exatamente que eu fiz aí, é a lógica. Realmente bate. Tem algumas coisas do versículo realmente da Bíblia que dá para se discutir, dá para se bater com respeito, sem xingar, como muita gente xinga, desde o do Gênesis até Apocalipse. Dá para debater muito. Tem coisas que dá para ver que tem adulteração ali, não tem lógica ali, dá para debater. Por isso que eu falo. Se não tem lógica, tem um estudo que prova que não tem lógica a certos pontos da Bíblia, porque o homem que fez, não que a Bíblia é verdadeira, mas foi adulterada. Então, quer dizer, para pessoal, tem que ter um estudo sim. Tem que ter um estudo sim, porque tem muita coisa que não bate. Se a gente for imaginar a sua vida, o resto da sua vida que você fez, né? E nada bate. Eu vou mostrar até do Papa, hein? Vou mostrar o negócio do Papa lá, vocês vão ficar de boca aberta. Do papo do Papa. Vou fazer esse vídeo aí, vou mostrar pra vocês. Vocês não vão acreditar. É por isso que aí eu fiz todo esse estudo aí, eu analisei e cheguei a um ponto realmente que tem que, né? É questão de você analisar. Pra você ver que as coisas não são bem por aí, né? Que a Bíblia verdadeira mas o homem adulterou adulterou também. Né, pessoal? Então, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer a mente aí, para provar realmente aí, para que houve um estudo aí. E a palavra inferno seria Sheol, sepultura, né? E vocês viram aí, né, negócio de queimar, né? Que, como pode, né? Se nós somos. Que a alma também, que isso eu já tinha uma análise sobre isso aí. Sem ter estudo. Isso aí o estudo só comprovou. Mas é questão também de respeitar, né? E fazer o bem. Para agradar a Deus. Nada de, né? Eu acho que no nada muda. E fazer as suas obras. Né, pessoal? Então tá aí provado aí, né? Para as pessoas mente aí não ficar, né? Às vezes estão muito apavorados, não entendem o estudo. Vai então estudar um pouco mais e ver o que significa, né? Que tudo tem sentido, né? Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui, né? Poder dar um OK aí no canal, né? E ajudar. Eu agradeço aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima.